no capítulo 1 e 2. Então, se você puder ler em casa com eles, por favor, faça isso. Reflita com eles sobre a história, faça pergunta para eles, e você vai se surpreender com o que eles têm aprendido na classe, na escola dominical. Precisamos ensinar as nossas crianças o quanto antes e fazendo assim a nossa obrigação de fazer com que eles trilhem o caminho do Senhor. Na idade adulta, decisão única e exclusiva dele, mas não se furte do privilégio de falar do Senhor aos seus filhos. Peço a todos agora que prestem bastante atenção. Iremos refletir um pouco na Escritura, em Atos, capítulo 4. Iremos ler do verso 23 ao 31. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai encontrar de forma fácil, de forma rápida, logo em seguida, Atos dos Apóstolos. Atos 4, de 23 a 31, que diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer com curas, sinais e prodígios por intermédio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Ó bendito soberano, mais uma vez, reverentemente, nos aproximamos de ti, a fim de suplicar a tua graça e misericórdia, para que fales conosco. Ilumina a nossa mente, para que possamos aprender e absorver a tua palavra e sair a anunciá-la em todos os momentos de nossas vidas. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Certa vez, o Papa enviou um dos seus emissários até um monge chamado Martinho Lutero. E esse enviado chegou para Martinho Lutero, um monge que havia se levantado contra as práticas equivocadas da igreja, e disse o seguinte para ele: Martinho, se você continuar nessa caminhada de rebeldia, você sabe o que vai acontecer com você? Morte te perseguirá. A sua família não será mais com você. E você sofrerá todas as consequências de se afastar dos caminhos da igreja. E o monge Martinho Lutero olha para ele e diz o seguinte: da mesma forma com que vivi até hoje, continuarei vivendo, pois o meu Senhor soberano é comigo.
Para quem não conhece, Martinho Lutero foi um dos responsáveis, porque tiveram muitos, um dos responsáveis pela reforma protestante, pelo momento de cisão de uma igreja que estava doente, de uma igreja que estava se afastando da Escritura, com todas as suas, todos os seus rituais, dando ênfase ainda mais aos rituais do que à Escritura, dando ênfase a práticas estranhas do que a Escritura, dando ênfase principalmente a uma autoridade inexistente, para que as pessoas se aproximassem dela e dessa autoridade, fossem salvas. Obviamente, um grande equívoco se cometeu. E o Espírito Santo levantou homens e mulheres também na Reforma Protestante. E aí houve a grande cisão, onde surgiu o que nós conhecemos hoje como Igreja Protestante. E do protestantismo, nós tivemos muitas outras vertentes que foram se espalhando pelo mundo afora. Este homem disse claramente que se Deus o conduziu até aquele momento, certamente Deus iria continuar conduzindo a sua vida. E estaria ele debaixo da sua soberana graça. Ainda que houvesse ameaças da parte da religião estabelecida, ainda que houvessem ameaças do Estado, ainda que houvesse ameaças internas e externas, Martinho Lutero se mantém firme na sua caminhada. Ao proferir esta frase aqui, eu estarei debaixo da soberania, debaixo das mãos de Deus. Com isso, ele está aqui reafirmando a sua fé no seu Senhor. Queridos, que tempos difíceis os nossos, não é? Quando os tempos difíceis batem à nossa porta, quando os tempos difíceis se afunilam em nossas vidas, como nós podemos assumir uma postura de covardia diante de Deus? Quando tempos difíceis como os nossos, e podemos dizer isso, que desde o momento em que Adão e Eva decidiram se rebelar contra o Senhor, a nossa vida só piorou. E eu faço essa pergunta para vocês, para a gente iniciar a nossa reflexão de hoje. Quando os tempos difíceis da vida aparecem, podemos nos concentrar no problema ou em nosso Deus soberano? E antes que você pense assim, lá vem mais algumas listas de que fazer e o que não fazer, o que é pecado e o que não é. Eu gostaria que você refletisse de uma forma mais profunda. Eu gostaria que você percebesse do exemplo que partiremos aqui, o exemplo geral, do que esses homens estão enfrentando aqui, para o exemplo particular de dor e sofrimento, não meu, não seu, mas do Cristo Jesus. Vamos entender um pouco melhor. Olhando para esse contexto aqui, e às vezes já aplicando para as nossas vidas, pode parecer que as coisas estão fora do controle, mas não estão. Pode parecer, como nós vamos perceber aqui no texto, que é como se você estivesse em queda livre e não tivesse ninguém para te apoiar. Mas saiba, os braços do Senhor estão atentos para te sustentar. E ainda que você ache que está nessa queda livre, sem amparo, sem ajuda nenhuma para essa situação, ouça o que Deuteronômio diz. O próprio Senhor diz, capítulo 33, verso 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele faz isso para nos sustentar. A nossa mente limitada certamente vai trazer algumas dificuldades para a gente absorver isso. E é uma prática complicada, sabe por quê? Porque quando essas ondas de problemas vêm e nos acertam, nós ficamos como que literalmente na praia, quando a gente toma aquele caldo da onda, sabe? Pela primeira vez.
às vezes quando criança, às vezes quando adultos intrépidos que acham que podem controlar o mar, e a gente toma aquele caldo, sabe? A gente fica assim, a gente não sabe o que é céu, o que é chão, a gente não sabe o que é direita, esquerda, norte ou sul. E isso vai fazer com que a gente perca o foco. Vai fazer com que a gente tire o foco da onde a gente deveria estar efetivamente olhando, focando, prestando a atenção. Aqui nós temos um exemplo muito interessante. Se você voltar uma página comigo, de Atos, aliás, 2 páginas, você vai perceber, capítulo 1, nós temos a ascensão de Cristo, certo? Cristo está indo embora. Cristo já havia ressuscitado, se apresentado aos seus discípulos e agora ele está indo embora. E quando ele está indo embora, ele diz para os discípulos, e recebereis poder. E esse dia do poder chega, nós vimos isso. Atos capítulo 2 vai mostrar o dia do poder, em que o Espírito Santo vem como promessa do que Cristo havia falado. Leia aí, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estando todos os reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. A famosa descida do Espírito Santo. E este Espírito Santo capacitou as pessoas, os servos, para que eles continuassem a servir. E nesse momento da descida do Espírito Santo, tem um grupo que diz, quem são essas pessoas tão bêbadas? Esse povo está perdido, não sabe o que está fazendo. Então levanta-se um servo do Senhor e diz, varões galileus, este que estão vendo agora, não estão bêbados, muito pelo contrário. O que está acontecendo aqui é para que se cumprisse a profecia a respeito de quando ele viesse, o Espírito Santo, tudo isso aconteceria. Então Pedro começa a discorrer a respeito do plano da redenção, e o resultado é 3.000 pessoas creem no seu Jesus. Capítulo 2, verso 37. Olha aí. Ouvindo eles essas coisas, compungiram o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E o resultado? 3.000 pessoas se convertem. Percebeu? Jesus morre, ressuscita, promete poder para eles, o poder vem, eles começam a pregar, 3.000 pessoas se convertem. Nessa caminhada, 3.000 pessoas se convertendo, a igreja começa a dar um passo, aqueles irmãos começam a dar um passo em direção ao que seria ao nascimento de uma igreja. Então essa igreja agora começa a crescer, começa a se estabelecer, o evangelho começa a ser pregado, e Pedro sai com João pregando o evangelho, e num determinado momento Pedro e João estão indo para o templo, chegam no templo, antes de chegar no templo se encontra com um homem aleijado, esse homem aleijado é curado por eles. Os religiosos da época, a liderança religiosa da época, chega para eles e diz assim, por que vocês estão fazendo isso? Em nome de quem vocês fazem isso? E eles dizem, estamos fazendo em nome de Jesus, aquele que vocês mataram na cruz. Isso causa uma grande efervescência, isso causa um grande reboliço. A liderança é estimulada pela inveja, estimulada pelo não conhecimento da Escritura, estimulada por Satanás e suas hostes, se levanta e prendem Pedro e João. E na cadeia eles são interpelados. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês não podem fazer isso. E eles reafirmam, estamos fazendo no nome de Jesus. Estamos pregando a Ele, o Cristo crucificado. E não só crucificado, mas morto, mas ressurreto. E tinham ali aproximadamente 11 grupos de pessoas. Nós vimos recentemente. Desses grupos, tinha uns que acreditavam na ressurreição e outros que não acreditavam na ressurreição. Esses, principalmente, que não acreditavam na ressurreição, rangem os dentes contra eles, têm ódio contra eles, mas a multidão está batendo na porta, liberta eles, eles não fizeram nada. E todo aquele contexto político começa a crescer, começa a apertar, e eles são obrigados a soltar os apóstolos, Pedro e João. Pedro e João olham para aquela situação e diz, antes deles sair, eles dizem, se vocês continuarem pregando a esse Jesus, vai piorar para vocês a situação. E o que eles fazem? Assim,
Vocês podem até prender a gente de novo, mas a gente não vai deixar de pregar ele. Só que a pressão popular era grande, a pressão política e popular era grande. E eles deixam os discípulos irem. E o que os discípulos fazem? Exatamente nesse momento que a gente chega agora, no verso de número 23 do capítulo 4. Preste atenção. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Queridos, principalmente quem já ouviu todos os 8 sermões até agora, preste bem atenção à história que está sendo contada aqui. Esses homens haviam sido perseguidos e presos injustamente, e agora são soltos. E quando eles são soltos, embora tenham sido presos injustamente, eles são instruídos a não fazer mais o que eles estavam fazendo. Senão, eles voltariam para a cadeia, ou pior. Sua família iria sofrer as consequências. Os seus negócios iriam sofrer as consequências. Seus relacionamentos familiares iriam sofrer as consequências. E eles declaram que se houvesse uma escolha entre fazer o que Deus disse e o que eles, os religiosos da época, estão dizendo, eles iriam obedecer a Deus. Eles poderiam reagir com medo. Poderiam reagir debaixo de uma falsa segurança, sabe? Não, é melhor a gente falar mais baixinho, é melhor a gente tomar cuidado com o que a gente fala, é melhor não mexer com algumas coisas que a sociedade tem defendido hoje. É melhor, não mexe com isso, não mexe com aquilo. É melhor não, porque se mexer, nós teremos sérios problemas. É isso que eles fazem? Vamos fazer o seguinte, a gente não toca em assuntos polêmicos. E aí a gente vai ter um grande problema, porque a sociedade tem vivido de uma forma completamente distante da Escritura. Então não há o que a gente pregar em relação à cruz de Cristo que não seja polêmico para eles. Que não seja ofensivo aos seus ouvidos. Que eles não consigam entender de forma pejorativa, de forma a incomodá-los. Porque a verdade do Evangelho é isso. Ela alcança o coração do pecador e esmaga aquele coração até ele não sentir mais nada a não ser desespero. E o coração esmagado pela verdade do Evangelho vai sentir o aquecer do Espírito Santo quando o convertido se apresenta diante de Deus. Sabe o que eles fizeram? Em vez de ficar deprimidos, cansados, acabamos de sair da cadeia. Ô, Tiago, segura aí, dá um tempo aí, João. Vamos descansar um pouco aqui, certo? Então, é melhor assim, a gente usar aqui de estratégia, de inteligência. Não vamos pregar, agora não. É isso que eles fazem? Olha o que o verso 24 diz. O verso 23 diz: uma vez solto, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito. O que eles estão fazendo aqui, nesse momento? Eles estão contando, eles estão testemunhando. Olha o que Deus fez, estávamos presos. Nós iríamos certamente também morrer. E se assim fosse, amém. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu nos libertar. Olha o que ele diz aí. Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Versículo 24. Tendo dito isso, queridos, de forma simples, direta, vamos refletir em alguns aspectos. Todo cristão que se preze, todo aquele que crê no Senhor efetivamente, ele gostaria de enfrentar os tempos difíceis com fé, com essa firmeza que a gente vê aqui dos apóstolos, certo? Certo, gente? Vocês estão comigo aqui? Todos gostariam de enfrentar tempos difíceis com fé. Mas a gente sabe que muitas vezes não é assim que acontece. A gente sabe que muitas e muitas vezes nós vamos balançar. Nós vamos titubear.
Então, nessa noite, aprenderemos como responder a tempos difíceis na vida. E eu vou aqui, de forma breve, como eu disse, apresentar alguns aspectos para você refletir. Que nós devemos responder a tempos difíceis em nossas vidas, focando no poder de Deus e perseverando em representar a esse Deus. Haverá algumas subdivisões, mas eu quero que você guarde isso. Em tempos difíceis, foque no poder de Deus. Em tempos difíceis, se esforce, lute com todo o seu ser para focar no poder de Deus, orando, louvando a Deus e reconhecendo a sua soberania. É assim que o crente enfrenta tempos difíceis, orando, louvando e reconhecendo a sua soberania. Será que esse texto diz isso? Vamos entender aí. Percebam que os apóstolos, eles saem focados. Eles não saem assim, meu Deus, e agora, o que a gente vai fazer? A gente foi preso, se a gente falar de novo, a gente volta para a cadeia. E a minha esposa, e os meus filhos, o que eu vou fazer? Pedro tinha família, a gente viu. Jesus curou a sua... Jesus curou qual parente de Pedro, gente? A sogra. Se ele tinha sogra, ele tinha esposa. Não é? Então, Pedro tinha família. Pedro é o principal pregador aqui? Sim, o mesmo Pedro, que na sua caminhada agora vem apresentar uma postura diferente, de maturidade. Perceba aí, eles saíram focados no poder de Deus e em continuar a missão deles. Como assim? Provavelmente alguns de nós se esconderiam, ficariam reclamando, como foi difícil. Olha, nossa, eu vivi dias assim complicados, foram horas, dias assim difíceis naquela cadeia, viu? Olha como eu sofri. Eu queria, pastor, dar o meu testemunho. E na cadeia eu sofria, mas eu permaneci... Sabe, não é nada disso que eles fazem. Sabe o que eles fazem? Eles estão focados. Nós precisamos contar isso aos irmãos, porque quando contarmos, dermos esse testemunho aos irmãos, haverá transformação, haverá renovação de fé. E eles vão lá e contam para os irmãos. Eles não ficam reclamando, não ficam com autocomiseração, sabe? Ai, coitadinho de mim, olha o que aconteceu, nossa, olha como está difícil a vida. Queridos, o que eles fazem é ir em rota direta de colisão para os seus algozes. O que eles fazem é enfrentar diretamente o perigo. Se vocês voltarem a pregar, vocês vão morrer. Basicamente isso que eles falaram, não é? Eles estão indo direto para a morte. Lembre comigo, a última vez que isso aconteceu. Consegue lembrar? Jesus reunido, os discípulos... Perseguição, Getsemane, o que aconteceu? Jesus preso. O que o texto diz? Eu vou acertar o pastor e as ovelhas vão se espalhar. A profecia diz isso, não é? Eu vou acertar Jesus, vou prender Jesus, vamos ver se esses discípulos vão ficar firmes. O que eles fizeram? Se espalharam, fugiram, correram, se esconderam, traíram a Jesus. Esse Pedro aqui agora, antes, traiu a Jesus. João, o que ele fez? Se escondeu. Tomé se escondeu. André se escondeu. Todos os outros, ninguém sabia onde eles estavam. O medo tomou conta deles. Desta vez, não. A morte chegou. Batendo a porta, a perseguição. O que eu faço? Eu oro a Deus. E é por isso que eu gostaria de insistir com você, queridos. Em tempos difíceis, em dias difíceis, na situação que for, porque eu conheço a minha vida, os meus problemas, mas só você sabe a profundidade do que você está vivendo. E o texto aqui vai deixar muito claro que o servo do Senhor, fiel, o servo do Senhor que caminha com este seu Senhor, ele vai deixar claro que a sua postura tem que ser foco no poder de Deus, na oração. Ele vai o tempo inteiro focar nesse recurso, nesse meio de graça que o Senhor deu, que é a oração. E o segundo aspecto desse foco, além da oração, é o louvor a Deus. Após o testemunho deles aqui, que a gente pode perceber, eles louvam a Deus, mas eles não louvam de qualquer maneira.
Eles não louvam assim com preguiça. De novo essa música. Não gosto de hino. Podiam cantar aquela música lá, né? É assim que a igreja de hoje faz. A igreja não tá focada no louvor efetivamente. Até porque é um grande equívoco achar que louvor se resume a cantar no domingo na igreja. Nós vamos perceber que há algo muito maior em torno do louvar a Deus. Eles testemunham e começam com um belíssimo testemunho de louvor agora. Eles oram louvando a Deus. Perceba aí o verso 24. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Eles adoram ao Senhor, eles oram ao Senhor, clamam unânimes. Olha que a palavra aí que eles usam. O texto diz isso no início do verso 24. Leia lá. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Alguns vão dizer que isso aqui era uma espécie de canto. É como se eles estivessem todos louvando a Deus, cantando ao Senhor numa única voz. Para dizer assim: Senhor, o Senhor é soberano. Obrigado por nos livrar da cadeia. Obrigado por reconhecer que nós não somos nada sem Ti e nos abençoar com essa libertação. Foque no poder de Deus, orando, louvando e reconhecendo a sua soberania. Eles fazem isso, tudo isso, nesse pacote aqui no verso 24. E no verso 25 eles citam a Escritura. Percebeu que tem uma associação direta com vida devocional, oração, reconhecimento da soberania de Deus e uma vida de proximidade com a Escritura. Sabe por quê? O que eles estão citando aqui é o Salmo de número 2. Olha aí o que eles citam no verso 25, na segunda parte. Que disseste, na primeira parte, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai. Ele está dizendo assim: o Senhor falou, o Espírito Santo falou, usando a boca de Davi, através do quê? O Salmo de número 2. Se você não acredita, vá lá comigo, até o Salmo de número 2. Vamos lá, Salmos, livro dos Salmos, número 2. Há uma proximidade aqui, uma relação profunda de uma vida devocional próxima ao seu Senhor. Olha o que diz o Salmo número 2 no início. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Percebeu o contexto? Estavam presos autoridades, os povos, os líderes religiosos estavam sobre eles, com ranger de dentes, querendo matá-los. E o que eles lembram? Da Escritura. E eles citam o Salmo 2. Agora voltamos para o capítulo 4, verso 25, na segunda parte. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão repetindo o que Davi disse, mas o contexto deles era muito semelhante. Eles estão dizendo aqui: Senhor, se levantaram contra os teus filhos, se levantaram contra toda essa situação, contra a pregação do Evangelho. E eles estão deixando claro que eles se levantaram, não foi contra uma igreja, não foi contra um pastor, não foi contra um apóstolo, foi contra o próprio Deus. E é isso que Satanás e o mundo faz. Toda vez que você vê o mundo se levantando contra a igreja, contra a pregação do Evangelho, é Satanás e as suas hostes se levantando contra Deus. Você só está no caminho, mas o intuito deles é um só: é destruir toda e qualquer referência a Jesus Cristo. O texto diz isso aí, ó. Os povos...
verso 26. Os reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse ungido aqui é Jesus Cristo. Não é nenhum pastor especial, nenhum irmão, um varão especial, sabe? Aqueles menos desprovidos de inteligência, vamos dizer assim, que ficam dizendo assim por aí na internet e em outros lugares. Não toque no ungido do Senhor. Não é ungido do Senhor nada, cara. O ungido do Senhor é o Cristo. Tá bom? Não fique querendo assumir lugares que Ele não te deu. É tudo por Ele, para Ele, todas as coisas. É sempre Ele. Nós nunca somos o alvo. O único momento em que somos alvos, somos receptáculos da sua graça, em que Ele derrama do seu amor para nós. E nós simplesmente aceitamos. E mortos anteriormente, somos ressuscitados, como nos ensina o apóstolo Paulo em Efésios. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pode o morto fazer alguma coisa? Não. Esse testemunho que nós acabamos de ver aqui, vai trazer muitos ensinos. Nós poderíamos ficar aqui muitos dias falando somente dessa parte. Mas olha o que diz o verso 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus. Olha aí a confirmação que o ungido é Jesus. Por quê? O qual ungistes. Ele aqui agora está se referindo a pessoas que Deus mesmo levantou para fazer o que tinha que ser feito. Preste atenção. Ungiu quem? Ungiu quem não? Quem são essas pessoas? Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Para que esse povo todo foi reunido? Verso 29. Perdão, irmãos, verso 28. Para que esse povo todo foi reunido? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Tudo que foi feito por eles estava debaixo da mão do Senhor. Percebeu? Nada escapa das mãos do Senhor. Foque no poder de Deus, reconhecendo a sua soberania. Foque no poder de Deus, louvando a Deus, orando a Deus, reconhecendo a sua soberania. Eles não entram em pânico. Eles se voltam para a oração, se voltam para o louvor, se voltam para a adoração ao Senhor. Eles dirigem a Ele como sendo o Senhor soberano que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nelas há. E é interessante que a palavra aqui que surge como soberano é a mesma palavra no português que nós temos para déspota, que é usada hoje como palavrão, como algo negativo. Essa palavra tem um significado muito poderoso. É alguém que detém todo o poder. É alguém que não existe assim possibilidade de ter uma luta entre ele e o seu inimigo. Sabe essa visão equivocada? Que a gente acha que Deus está lutando com o diabo, e uma hora o diabo vence, outra hora Deus ganha, e tal, e está aquela luta, Deus está lutando pela sua alma, e pode ser que ele perca o diabo, no último momento Deus vence. Não existe isso, queridos. Isso é uma figura equivocada que foi levantada por aí. As figuras de batalha e de guerra que nós vamos ver na Escritura são apenas símbolos para a gente entender o que está acontecendo. Satanás se levanta para cair. Não existe possibilidade do inimigo vencer. É a esse Deus soberano que ele se refere. É a esse Deus soberano que a gente precisa focar. Essas pessoas confiavam em Deus como aquele que está no controle de todas as circunstâncias. Por quê? A história vem mostrando. Por causa do que Jesus fez, eles tinham certeza da soberania de Deus. Por causa da história sendo escrita, eles estavam convencidos do poder desse Deus. A oração deles não é de pânico, mas é uma oração de certeza, de fé, uma oração efetiva. E por isso nos leva à última parte aqui para a gente refletir. Que a gente precisa recobrar isso em nossa mente.
Reforçar constantemente. Eu preciso focar no poder de Deus, e eu oro a Deus, e eu louvo ao Senhor, e eu louvo ao Senhor, e eu oro a Deus, eu reconheço a sua soberania, e eu luto com as adversidades, eu luto com os problemas que surgem, com a certeza de que esse meu Deus me ampara, ainda que eu não consiga perceber. Então, aqui nós vamos ver eles recorrendo à Escritura, e depois a gente percebe que os seguidores de Jesus se lembram que essa perseguição não é inesperada, não é um susto, não é algo assim, opa, o governo se levantou. Eu falei, esse governo aí, aquele governo ali, e a gente fica preocupado, como a gente ficou, em outubro, não é? Não é isso que está acontecendo aqui. O que acontece aqui é Deus coordenando, é Deus transformando o mal em bem, como Deus fez com toda a história no decorrer do tempo. Deus não é surpreendido de forma alguma. Não há ninguém que possa se levantar contra Ele. Não há mal no mundo, não há poder no cosmos, no universo que possa dizer para Deus que Ele se cale e não cumpra aquilo que Ele pré-ordenou. Estes homens se rebelam contra o Senhor. Lutaram contra a causa do Senhor. Mas Deus não foi superado, como sempre. Vemos a soberania de Deus através das páginas da Escritura. E agora eu vou dar uma lista bem rápida aqui para você refletir. Acompanhe aí. Nós vamos perceber que Faraó enfrentou Moisés, mas só serviu para o cumprimento do que Deus tinha para fazer no Egito, que era proteger o povo de Israel. José vendido à escravidão. Deus usou isso para salvar o seu povo. Um rei ímpio, Nabucodonosor, se levanta contra Daniel e joga Daniel na cova dos leões. Isso só serviu para que esse mesmo rei ímpio se convertesse e o nome do Senhor fosse exaltado. Saul persegue Davi na cova dos leões. Davi não foi. Eu acho que não. Vocês estão rindo, é porque vocês estão prestando atenção. Isso é bom. Gente, Davi não estava na cova dos leões, foi Daniel, tá bom? Vamos voltar aqui. Pare de tirar minha atenção. Saul persegue Davi e Deus desenvolve o caráter do futuro rei. Deus desenvolve o caráter de Davi. Prepara ele para a caminhada e Saul é condenado. Herodes tentou matar Jesus, mas esse ato só serviu para cumprir a profecia de que ele seria morto. E a morte dele nos trouxe a salvação. A sua dor, seu sofrimento, as suas pisaduras nos trouxe salvação. A igreja foi perseguida. E Deus usa isso para levar o evangelho para o mundo. Toda vez que a igreja é perseguida, ela avança, ela cresce. Nós morremos, o evangelho avança. Deus está no controle. Ele transforma o mal em bem. E reflita antes de você repetir essa palavra. Deus está no controle. Se você tem vivido efetivamente assim, reconhecendo que Ele está, de fato, no controle. E após reconhecer a soberania, os discípulos se voltam para Deus, para pedir algo. Finalzinho da nossa perícope aí. Olha só. Perceba o que eles vão pedir. Verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. O que os discípulos estão pedindo aí, gente? Os discípulos estão pedindo a Deus que lhes dê intrepidez para continuar pregando a palavra. Diante de tudo aquilo, eles perceberam que Deus estava com eles, eles podiam pedir qualquer coisa. E o que eles pedem? O que seria? A resolução daquele problema? Senhor, entra com providência nisso aqui. Aquele carro? Aquele novo emprego? Um segundo emprego, que vai tirar a nossa paz e o nosso sossego. Não teremos tempo para a família, para se dedicar efetivamente a cuidar da família, a conduzir a família nos caminhos do Senhor.
Pede livramento das adversidades? Não. Eles pedem intrepidez para continuar a pregar a palavra. E o melhor de tudo, Deus responde. Olha aí o que Deus faz. Verso 30 diz: enquanto estende as mãos para fazer curas e sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, ou seja, eles terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que eles fizeram, gente? Sapatearam, ficaram rodando, ficaram perdendo tempo. Vai para lá, vai para cá, sobe no monte, desce do monte. O que eles fizeram? Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Deus responde, o lugar treme, e eles saem dali convictos de que eles estão diante do Deus soberano. Concluindo, queridos, que dias os nossos, que dias de covardias em relação à fé, que dias de pessoas que se escondem para não dizer que são crentes. Antigamente, uns 10 anos atrás, a gente poderia até dizer, né, que ser crente hoje está na moda. A gente viu isso, né? Nós vimos das mais variadas camadas da sociedade, pessoas que diziam, não, eu sou evangélico. Atores, atrizes, cantores, sabe? Celebridades. Ficou na moda, estava na moda, hoje não. Hoje as coisas se inverteram. Nós estamos vendo um afunilamento. E nós vamos ver dias terríveis, muito piores. Dias de covardia em relação ao Deus soberano. Não vai precisar ser preso, só precisa de algo assim, ó, uma palavrinha muito comum nos nossos dias. Se você não assumir essa postura, você vai ser cancelado. Que cancelem-nos, que injuriem-nos, que ataquem-nos, que se apresente toda e qualquer perseguição diante de nós e sejamos encontrados fiéis ao nosso Deus soberano. Que a cadeia, que para eles foi apenas passageira, mas mais à frente se tornou em forca, em cabeça cortada, em pessoas sendo cortadas pelo meio, suas entranhas pintando as ruas daquele tempo. Pessoas que foram crucificadas de cabeça para baixo. Pessoas que foram queimadas em fogueira, pessoas que foram devoradas por leões, pessoas que fizeram de tudo para que o Evangelho avançasse, para que chegasse hoje, nesses tempos, na igreja do Itaim Paulista, e você pudesse ouvir o Evangelho claramente, simplesmente entender, Deus é soberano, e eu reajo aos dias da minha vida, orando a Ele, louvando o seu nome, e reconhecendo a sua soberania. Irmãos, isso é urgente. Em tempos difíceis, precisamos focar naquilo que de fato faz a diferença. A soberania de Deus. Nós não estamos servindo a qualquer Deus. Nós não estamos servindo a qualquer entidadezinha, não. Estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso. Ao único que existe. Devemos focar naquilo que faz a diferença, o poder de Deus. O abandono da vida de oração faz com que a gente perca o foco. É cada vez mais fácil se desviar desse meio de graça, a oração. As reuniões de oração estão cada vez menores, e isso vai aumentar. Segundo, louvar a Deus se tornou um sinônimo apenas de cantar músicas evangélicas na igreja. Precisamos reproduzir uma vida de louvor a Ele. Como, pastor? Eu te respondo daqui a pouco. Reconheça a soberania sobre todos os eventos da sua vida. Irmãos, mais uma vez, eu sei que essa é uma frase que eu sempre digo, mas preste atenção. Eu não estou reduzindo a sua dor e o seu sofrimento. Só Deus sabe o que você vive, o que você passa. Só Ele. Por mais que alguém te ame, por mais que seu cônjuge esteja do seu lado, por mais que a sua mãe, o seu pai, seu irmão, só Deus sabe o que você está vivendo. Mas entenda,
Tira o foco disso. Direcione o seu foco para o Senhor, como eles fizeram aqui. Direcione o seu foco à oração. Direcione o seu foco no louvor. Direcione o seu foco para reconhecer em todas as coisas, ainda que seu coração esteja sendo rasgado e você se debruçando em lágrimas, como diz o salmista, que você esteja se alimentando com pão de lágrimas, mas reconheça a soberania do Senhor. Para você que gosta de anotar, anote o seguinte. Na prática, como podemos nos concentrar mais na soberania de Deus em nossas vidas? Algumas sugestões aqui. Leia o livro dos Salmos. Saia hoje à noite, se você conseguir lembrar. Não precisa contar para ninguém. Nem dizer, pastor, eu fiz aquilo e deu certo. Isso é você e Deus. Se você não fizer também, é você e Deus. Saia hoje à noite e perceba o céu. Quando você for trabalhar amanhã de manhã, ainda que seja num trem lotado ou no seu carro, perceba o amanhecer. Perceba o sol, as nuvens. Perceba a organização da criação, como ele estabeleceu cada átomo da existência. E ore alguns instantes ao Senhor. E observe as características de Deus nessa criação. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite faz reverência a outra noite. Leia no Antigo Testamento, onde Deus interviu na vida de Israel. Leia no Novo Testamento o que Deus fez na sua chegada aqui na terra. As maravilhas que Jesus fez. Essas são dicas, tá bom? Olhe para trás em sua vida e nos momentos em que você pensou que não ia dar, não ia conseguir. E você está aqui. Olhe para a cruz. Pense no que Jesus sofreu lá por você. Homem de dor e que sabe o que é padecer. Repito mais uma vez, irmãos, guardem isso, pelo amor de Deus. Em dias difíceis, foque naquilo que de fato faz a diferença. O poder de Deus faz toda a diferença. Foque orando, louvando a Deus e reconhecendo a sua soberania. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai bendito, louvado seja o teu nome. E queremos te agradecer, porque a tua palavra foi exposta. Porque podemos, ó Deus, refletir mais uma vez e aprender, ó Deus, com o exemplo dos teus filhos, discípulos, apóstolos aqui, que em tempos difíceis devemos focar no teu poder, louvando a ti, orando a ti, reconhecendo a tua soberania. Ah, Senhor, ajuda-nos. É o que nós te pedimos. Suplicamos no nome de Jesus. Amém.